Olá pessoal, na nossa aula do dia de hoje a gente vai tentar entender aí a formação territorial e a divisão político-administrativa do nosso país. Para a gente começar então o nosso papo, eu queria rediscutir com você a ideia de um Estado, né? Sobretudo quando nós falamos aí de um Estado nacional. Então vamos lembrar o seguinte, né? Quando nós pensamos, né, no conceito moderno de Estado, nós estamos pensando aí em pelo menos 3 elementos constitutivos. De um lado, o povo, do outro lado, né, uma base territorial, e do outro, uma soberania sobre essa base territorial. O que significa dizer, então, que eu tenho a presença de povos que não constituem um Estado, porque não têm a soberania sobre o seu território. Porém, sempre que nós pensamos num Estado, necessariamente eu tenho que pensar no seu povo, na sua população, né? Porque sem população, obviamente, que um Estado absolutamente não existe. Um exemplo claro, né, de um povo que não tem um Estado para chamar de seu é o caso, por exemplo, dos palestinos. Os palestinos são árabes islâmicos que ocupam o território da Palestina, dividindo o território parcialmente com o Estado de Israel, que é um Estado judeu, que é um Estado semita. Lembre-se você que em 1947 a ONU propôs a divisão do território da Palestina entre 2 povos, né? O povo semita e o povo árabe islâmico palestino. O Estado de Israel foi criado, mas o Estado da Palestina não. Resultado, os palestinos, né, não têm hoje um Estado nacional que possa chamar de seu. Da mesma maneira que nós vamos encontrar os curdos, que é uma minoria étnica islâmica presente no Iraque, na Síria e em alguns outros países da região do Oriente Médio, que é uma população que também luta pela criação do seu Estado, que seria o Kurdistão, mas que até o presente momento eles não têm o domínio territorial e a soberania sobre essa porção do território para poder identificá-lo como um Estado. Portanto, sempre que nós falarmos de um Estado e de configuração do Estado brasileiro, nós estamos falando sempre de pelo menos 3 elementos fundamentais, né? O seu povo, e povo, né, é diferente de população, né? Porque quando nós falamos em população, nós estamos falando em aglomerado humano. Povo é aquele que tem determinadas características étnicas próximas entre si. E, portanto, lembrando que características étnicas se referem a características culturais. E, portanto, eu estou falando, né, da religião, da língua, visão do passado, do futuro, ética, moral, hábitos alimentares, né, modo de se vestir e por aí vai. Sendo assim, para que haja existência de um Estado nacional, eu tenho que ter um povo que é diferente da população, porque a população pode ter lá grupos étnicos diferenciados entre si. Só para a gente lembrar, no Brasil nós vivemos uma relativa unidade étnica, né? No entanto, nós temos uma parte da população brasileira, que é a população indígena, que não travou contato com o homem branco, que embora faça parte da população brasileira, ela não tem características étnicas do homem branco. Portanto, repito, tem religião, língua, hábitos alimentares, modo de se vestir, visão do passado, futuro, ética, moral, que são diferenciadas da maioria da população brasileira. Mas a maioria da população brasileira tem uma unidade étnica entre si, cultural, formando então um povo. O Brasil é formado então pelo seu povo, é formada, né, pela sua dimensão geográfica, ou seja, pelo seu espaço territorial e mais sobre a soberania sobre esse espaço. Bacana? Então vamos botar lá para você, né? Então nós estamos falando aqui, né, a respeito de formação territorial
E essa formação territorial, ela me remete lá ao conceito de Estado, né? Que é o Estado brasileiro. Para que o Estado brasileiro exista enquanto tal, eu tenho lá, né, o meu povo, né? Eu tenho do outro lado, né, uma certa dimensão geográfica, portanto eu tenho um território e eu tenho lá uma soberania. E lembrando que essa soberania, ela tem que ter o reconhecimento interno do seu povo e o reconhecimento externo, né, por outros estados nacionais soberanos, né? Então, o Estado brasileiro, como todo Estado, é formado pelo seu povo. Lembrando que povo é diferente de população. Quando falamos em população, é a quantidade de contingente humano, né, presente no território, e povo, né, remete a uma certa identidade étnica. Lembrando que identidade étnica significa lá características culturais em comum. Do outro lado, eu tenho o território, a nossa base geográfica, e nós temos lá a soberania, que remete a uma soberania interna, portanto, o reconhecimento do Estado como soberano, né, sobre esse território, e uma soberania externa, que é o reconhecimento de outros Estados nacionais pelo processo soberano de decisão do Estado brasileiro. Portanto, a gente vai ver daqui a pouco que Estado não pode ser confundido com o governo. O governo, entendido aqui num sistema mais amplo, né, como a divisão tripartite entre poder legislativo, executivo, judiciário e, no Brasil, o Ministério Público, que, embora não seja um poder, é independente. Nós temos lá esse governo que administra o Estado brasileiro, tudo bem? Então há uma diferença fundamental entre governo e Estado. Bom, sabendo que todo Estado é formado por um povo com uma certa identidade étnica, né, formado por um território, por uma base geográfica, da qual se exerce uma soberania interna e externa, né, eu tenho que tentar entender agora quais são os elementos constitutivos, né, do Estado como um todo e depois, mais especificamente, do Estado brasileiro, né? Então, nós temos aí o Brasil na formação, né, do seu Estado e do seu território, e precisamos identificar o que é a sociedade, povo, nação, Estado nacional e país. Então, vamos lá. O que é uma sociedade? É o conjunto de pessoas que vive num determinado espaço geográfico, num determinado tempo, de acordo com determinadas regras. Essa sociedade não necessariamente é formada por um conjunto étnico homogêneo. No Brasil, repito, a maioria da população brasileira comunga das mesmas tradições culturais, portanto, da mesma etnia, embora não na sua totalidade. Mas existem países em que os grupos étnicos são bastante diversificados, tudo bem? E, portanto, a sociedade não é formada apenas por uma única etnia. Nós temos o conceito de povo. Povo são o grupo de pessoas, né, que falam a mesma língua e que têm as mesmas tradições, portanto, que têm as mesmas características culturais. Então, observe que povo já é diferente da sociedade, porque a sociedade pode pegar grupos étnicos diferenciados. Igual o povo, ele tem lá uma mesma tradição, uma mesma identidade.
Mas eu tenho então que o povo, né, tem um determinado hábito ou costume que é transmitido de uma geração para outra, dentro daqueles elementos que nós citamos para você, né? A língua, hábitos alimentares, ética, moral, portanto o sentido do que é certo, do que é errado, proibido ou permitido e por aí vai. Tem o conceito de uma nação. Uma nação implica, né, um povo, portanto, com características, né, culturais próprias, com um determinado território e com leis próprias. Portanto, aqueles três elementos que nós colocamos, né? Povo, né, um determinado território e uma soberania sobre esse território. Dito isso, né, nós podemos ter lá a nação formando um Estado nacional. E esse Estado nacional, né, dá origem àquilo que genericamente nós chamamos de país. Dito isso, pessoal, né, observe, né, que sociedade e povo, eles se interpenetram entre si. Embora nem toda a sociedade seja formada pelo mesmo povo, já que povo tem muito a ver com a característica cultural, étnica, né, de uma determinada população. A sociedade é um misto. Então, pegue, por exemplo, a sociedade francesa atual. Ela é basicamente formada por uma população de cultura judaico-cristã ocidental. No entanto, nós vemos que a cada ano que passa, a sociedade francesa tem que conviver com um outro grupo étnico dentro do seu território, que é a população árabe islâmica, que migra, né, da costa da África, sobretudo, em direção à França, compondo parte, então, né, de um grupo étnico diferente daquele originalmente encontrado na França, já que essa população é basicamente de origem árabe islâmica, enquanto que a população francesa é basicamente formando um povo de formação judaico-cristã ocidental. Portanto, sociedade, sem as regras em comum, né, não há como ter uma sociedade, né, e sim um ajuntamento de pessoas em constante conflito. Portanto, para que haja uma sociedade, eu não tenho necessidade da mesma etnia. Então, aqui não há necessidade de mesma etnia. Porém, eu tenho que ter a possibilidade de que nesta sociedade vigore, né, a mesma lei, ou seja, o mesmo ordenamento jurídico dessa sociedade, que seja válido para todos. A sociedade é diferente de povo. Pode se referir ao mesmo agrupamento, por exemplo, como o povo ou a sociedade brasileira. Lembrando, contudo, né, que não necessariamente a sociedade é formada por um único povo, porque o povo remete a características étnicas. E nós temos países, né, que não é o caso do Brasil, que é formado por uma grande pluralidade de etnias. Por exemplo, na China, embora a etnia Han represente 93% da população da China, nós temos lá outros 20 grupos étnicos, né, divididos com características diferentes. Por exemplo, nós vamos perceber que os uigures, a população uigur, né, é de tradição islâmica, enquanto que a maioria dos chineses tem como base cultural o budismo, né? Nós vamos encontrar a população de áreas dominadas pela China com grupos étnicos diferenciados, né? Dentre eles lá a ocupação do território, onde nós tínhamos lá a presença do Dalai Lama, que é um conjunto étnico que é diferente do restante dos chineses. Dito isso, né, um povo não precisa ter um território próprio, porém
para esse povo formar lá um Estado, eu tenho que ter o território e tenho que ser reconhecido. Portanto, o povo palestino forma uma unidade, porém, não forma um Estado. O povo curdo, né, forma um povo, mas não um Estado, porque não tem território, porque não tem soberania sobre esse território. Tudo bem? Dito isso, pessoal, nós temos que lembrar a diferença entre Estado e um Estado nacional. Então, vamos lembrar, né? Quando nós estamos falando de um Estado, nós estamos falando de uma divisão territorial de um país e que, portanto, essa divisão pode ser lá feita, né, em províncias, em cantões, em departamentos, no caso do Brasil, os estados federados, né, mais o Distrito Federal. Quando eu falo num Estado nacional, nós estamos falando que esse Estado, né, é basicamente formado por uma única nação, portanto, com uma certa unidade étnica entre si, o que tradicionalmente as pessoas chamam de país. Portanto, há uma diferença entre um Estado e um Estado nacional. Portanto, né, o Estado Nacional faz parte do Estado. Quero lembrar a você também, e isso é muito comum para a maioria das pessoas, confundir o Estado Nacional com o governo. O Estado Nacional, pessoal, ele é formado, é um conjunto de todas as instituições político-administrativas de uma determinada nação. Então, nós vamos poder observar a presença da polícia, dos tribunais, dos hospitais públicos, prisão, forças armadas, escolas públicas, postos de saúde, tudo bem, que são formadores desse Estado. O governo é o agente de administração deste Estado. Portanto, né, o governo dividido lá, né, no poder executivo, legislativo, judiciário, no Ministério Público, é aquele que tem a função de, na sua competência, administrar as coisas do Estado. Então, óbvio, né, o poder judiciário, de maneira preferencial, né, atuar com a função jurisdicional, ou seja, dirimir conflitos baseados na lei. Ao poder legislativo, de maneira precípua, a função da criação de leis, de normas gerais de funcionamento da sociedade. E o poder executivo, basicamente o de administração do conjunto de atividades para garantir a existência, né, de atividades essenciais ao cidadão, como, por exemplo, a pavimentação de ruas, o sistema de policiamento, a soberania nacional, fornecimento de energia elétrica e por aí vai. Portanto, pessoal, o Estado, né, é uma construção abstrata, né, de uma soberania sobre um território no domínio de um povo. Um governo é a administração da res pública, da coisa pública. E, portanto, o governo é, na cúpula, a parte dominante do Estado, mesmo quem comanda, e somente uma parte do Estado, e não pode ser confundido no Estado como um todo. Dito isso, né, qual é o principal objetivo, pessoal, do Estado? É servir ao cidadão. Portanto, em tese, né, nós temos aquela expressão famosa de que o governo, ao estar a serviço do Estado, e este deve estar a serviço do cidadão. Portanto, para o povo, com o povo e pelo povo. Ok? Dito isso, o Estado Nacional tem como principal função servir a sua sociedade, né, nos seus desejos e nas suas necessidades, né, sobretudo as mais imediatas, né. Observe lá
que não há possibilidade de um Estado sem que haja, né, um território e que essas fronteiras, né, sejam fronteiras soberanas, né, e, portanto, reconhecidas, né, diante de outros Estados. Então, o território é o espaço do país na qual o Estado exerce o seu poder. No caso do Brasil, a conformação do território brasileiro, ao longo, né, de centenas de anos, assumiu, né, a posição atual. Dito isso, pessoal, o território brasileiro é a nossa base geográfica, é a área sobre a qual o Estado brasileiro exerce a sua soberania, soberania interna e soberania externa, na defesa e a serviço do seu povo, garantido aí, né, também o reconhecimento de novas nações. E nesse sentido, o Brasil faz fronteira com outros estados soberanos que terão, em tese, o mesmo dever para com a sua população. A definição de fronteira é aonde termina o espaço geográfico de um estado e começa o de outro. Eu trouxe uma imagem para você aqui, que é a imagem da tríplice fronteira entre o Brasil, o Paraguai e a Argentina, né? Então eu tenho aqui, né, o território brasileiro. Observe que do outro lado do rio eu já tenho o Paraguai e do lado de cá eu tenho a Argentina. Nessa região aqui do Rio Paraguai, nós temos a tríplice fronteira, onde os estados nacionais do Paraguai, da Argentina e do Brasil exercem uma determinada soberania. Gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo essa super aula? Aliás, quer fazer o nosso curso completaço para o processo seletivo do IBGE 2016? Então, meus amigos, minhas amigas, acesse aí o lacconcurso.com.br, nosso curso, atenção, completaço, processo seletivo do IBGE 2016, por apenas aí R$100, valor promocional, 90 dias de acesso. Tenho certeza que dá tempo de você assistir 2 vezes o curso completo. Se você assistir o curso completaço 2 vezes, papo sério com vocês, lá no dia da prova, no dia 4 de setembro, você estará muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Já ia esquecendo, você quer baixar o material dessa videoaula? Então clica aqui embaixo e pode baixar esse material cortesia do LAC Concursos. Espero você, um forte abraço, tchau, tchau.